Oi pessoal, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir se esse Java é lento. Por que com essa dúvida do Java ser lento, né? A ideia é mais ou menos essa. Se a gente tem cada um desses comandinhos que representam um comando do tal do bytecode que a JVM sabe entender, que a Virtual Machine, esse computador de mentira, sabe entender, ele sabe entender, mas como que ele vai mandar o Windows ou Linux e a máquina, o computador que está embaixo dele, rodar aquela instrução? Ele vai ver que new é um comando daquela máquina virtual que aloca memória, mas alocar memória no Windows, no Linux, naquelas arquiteturas de computadores diferentes, são feitos de formas diferentes. Então será que ele vai pegar cada um desses comandinhos e traduzir, tá certo? Se ele ficar fazendo isso dá bastante trabalho, não dá? Porque olha só, imagina se eu tenho aqui um for. Estou escrevendo aqui uma linguagem, parece C, mas pouco importa a linguagem. Se eu tenho um forzinho que vai de 0 a 100 no nosso código e eu compilo, ele vai bem rápido, porque ele faz uma série de otimizações. Mas imagina que ele transforma isso para um assembly. Não sei qual assembly. O assembly do Paulo. Inventei um assembly. Olha só, compilando esse código, imagine que ele faça isso aqui. Incrementa x, pula para a função delete e executa. Aí depois compara. X é menor que 100? Se é, continue no for. Se não, continua o restante do programa. Tá bem? Então a ideia é... Será que dá pra gente fazer melhor do que isso, né? Será que dá pra gente ir além e fazer um código mais inteligente? Porque olha só, imagina toda hora eu fico. Para esse for aqui que vai de 0 a 100, quantas chamadinhas pro sistema ele vai fazer? Ele parece que ele vai fazer uma incremental 100... o número, vai deletar, vai executar essa função, considera que ela é só em uma tacada só faz, comparar com 100 e depois fazer um go to na memória, né, naquele que chama program counter lá para saber para onde ele vai executar. E isso a cada laço. Então para cada um desses 100 ele executa 4 instruções. Isso aqui vai dar mais ou menos 400 operações no seu computador. Então esse seria se a gente compilasse esse código e executasse dessa maneira inocente. Ou se a gente deixasse a JVM fazer aquela troca que eu falei para vocês. Ah, como que eu faço para incrementar o x? É assim. Agora como que eu faço para executar o delete? Vai lá no delete. Agora como que eu comparo o x com 100? Faz assim. Então eu vou executar 400 operações. A minha pergunta é, tem como fazer melhor que isso? E tem, né? Eu já deixei aqui, ó. Imagina, em vez de que você, toda hora a gente faz incrementa, chama delete, compara e volta. Incrementa, chama delete, compara e volta. Olha lá. A ideia é essa. Incrementa, chama o delete. Incrementa, chama o delete. Incrementa, chama o delete. Incrementa, chama o delete. Faz isso várias vezes. Por exemplo, de 10 em 10. Aí a gente faz. O x é menor que 100? Ah, ainda é menor que 100? Então agora volta pro começo desse monte de incrementa, deleta, incrementa e deleta, incrementa, deleta, incrementa e deleta. Dessa forma a gente economizou muitos, compara se o x é menor do que 100, pula pro for, tá certo? Em vez do que a gente fazer aquelas 400 operações, agora eu vou fazer mais ou menos 200, mais poucas dessa compara e pula, que vai ser umas 20 se eu fizer de 10 em 10. Eu vou fazer 220 operações. Se cada operação tiver o mesmo custo, esse meu código vai ser quase o dobro da performance, tá certo? Então isso aqui a gente deu uma melhorada no assembly aqui do código. Como que eu teria feito isso no código em C? Você teria feito um código na sua linguagem preferida, se você quisesse escrever esse código, gerar esse código em assembly, alguma coisa assim, né? Já imaginou fazer isso? Vai de 0 a 100, mas pula de 10 em 10. Aí você faz deleta o x, o 1, o x mais 1, x mais 2, x mais 3, 10 em 10. Tá, vamos escrever código assim? Cuidado, esse código aqui dá justa causa na sua empresa, tá certo? A gente não vai escrever um código assim para tentar otimizar algo que a gente não conhece. O que é justo e interessante, aqui ó, até deixei o que seu chefe vai fazer, ó, ele vai dar um grito aqui, tá certo? É impossível a gente escrever um código dessa forma aqui. Isso aqui é um código que a gente não escreve na vida real, tá certo? Esse código aqui vai ser gerado ou por um compilador, quando a gente chama o GCC numa linguagem tradicional que compila, como a gente discutiu, né, naquelas linguagens mais tradicionais, ou então o próprio Java vai fazer isso aqui, ó, transformar esse for, na hora que você compilar lá, na hora que ele estiver executando na JVM, ele vai estar fazendo o quê? Em vez do que fazer essa interpretação pura, que é por isso que algumas pessoas chamavam o Java 1.0 de interpretada, e existem algumas linguagens que são puramente interpretadas, ele vai fazer algo mais bonitinho, ele vai fazer como se fosse esse código aqui, tá bem? Como que ele faz isso? Ele tem, dentro da JVM, ele tem um compilador. Ah, Paulo, mas é o JavaC? Não. O JavaC foi o que transformou o nosso código Java para aquele assemblyzinho lá que a gente chama de bytecode. Mas esse bytecode bonitinho aqui, que é uma linguagem de máquina da JVM, por sua vez, quando você roda e chama Java no seu código, quando a gente vem aqui no nosso código fonte e
gente chama Java, tá bem? Que a gente está rodando a JVM, ele também tem embutido dentro dele um cara que chama compilador que roda bem na hora. Bem na hora em inglês, just in time. É o tal do JIT, tá bem? É o tal do JIT compiler. A gente não chama isso, não existe um comando JIT. Quando a gente executa aqui o nosso Java, ele já vai estar executando o nosso código, tá bem? Ele vai estar compilando aquele código pro Windows, ou pro Linux, ou pro Mac, sem que a gente veja, e melhor ainda, ele vai fazer isso às vezes. Por que às vezes? Porque olha só, lembra aquele nosso teste que tem o código do ônibus, né? Eu vou dar um cat aqui no teste.java, só para vocês verem, é um códigozinho simples. Tá dentro do nosso cat, tá dentro do nosso ônibus.java. Lembra da nossa classe teste, que fazia só um códigozinho que fazia um new? Quando a gente compilou, ele gerou esse teste.class. Tanto que a gente fez o javap-c só para ver que código que ele teria gerado aqui nesse teste ou nesse ônibus. E tá aqui o código, mais ou menos o código de máquina que a JVM entende. Paulo, esse código tá compilado pro Windows ou pro Mac? Não está. A única pessoa que sabe entender esse código é a Java Virtual Machine. Tem uma especificação ali falando o que ela deve ser feita quando faz o new, o dup, etc. O Windows, Linux e tal, eles não sabem entender isso aqui, tá bem? Só que na hora que eu executo o Java teste, ele vai lá e interpreta, fala, como que eu faço new? Como eu faço dup? Como eu faço esse tal de iStore, que eu nem sei o que é? E ele vai executando. A questão é, parece que isso é lento, não é? Ficar traduzindo cada comando, interpretando cada um desses comandos. Então eu falei pra vocês que dentro da Virtual Machine vem um compilador que você não precisa se preocupar, né? A gente tá vendo detalhes internos da JVM, que são transparentes pra gente. Apesar de serem detalhes internos, a gente pode vir aqui e usar opções avançadas da JVM. Todas essas começam com menos XX, e ela tem uma que chama Print Compilation. Eu tô pedindo para ele imprimir para mim tudo o que for compilado pro Windows, pro Mac, pro Linux, que ele tá compilando, que ele tá querendo executar mais rápido, como aquele negócio do for que eu mostrei para vocês, que é uma otimização muito básica que chama unroll de for, desenrolar do for, tá certo? Será que ele tá fazendo isso no nosso código teste? Olha lá, vamos rodar. Rodei agora com esse menos XX Print Compilation, que também não é uma opção que a gente costuma usar. É mais para você estar aprendendo aqui esses detalhes importantes de por que o Java não é lento, tá certo? Aqui ele tá listando pra gente todo o método, todo o código que ele parou e falou, opa, esse método eu achei melhor compilar. Primeiro, olha, repara, ele tá compilando um monte de método interno da nossa API de Java, tá certo? Olha lá, um monte. Math, buffer input string. Tem a nossa classe teste, a nossa classe ônibus. Repara aqui que não tem. Sabe por que não tem a nossa ônibus e a nossa teste e por que tem essas outras? Porque ele tem alguns números setupados dentro da Virtual Machine que especificam quando é que eu devo compilar um método para a linguagem nativa, para a máquina do qual eu estou rodando para o Mac, para o Linux ou não sei o que. Porque se o método foi executado muitas poucas vezes, como foi o nosso new da classe ônibus, não compensa o tempo dele parar e compilar aquilo para o código nativo para depois aproveitar. O tempo de compilar para a máquina, para o nativo, é considerável. Então isso só deve acontecer quando ele começar a ver que aquele, opa, esquentou aqui o suficiente. Bem, como que a gente vai forçar para ver? Podia ser um for, tá? Se você colocar isso dentro de um for, você vai ver que ele vai começar a compilar aquele códigozinho porque ele está executando muito. Eu vou fazer um código mais bonitinho aqui para vocês, ó. Eu deixei aqui no nosso slide, eu deixei o exemplo. Quem lembra esse aqui, ó? Vamos parar, vamos enxergar mesmo. Lembram da série de Fibonacci, né? O 2 é igual a 1 mais 1, o 3 é 2 mais 1, o 5 é 3 mais 2 e assim por diante. Se a gente implementar esse código da maneira mais bobinha, mais ingênua, é aquela forma recursiva, não é? Eu vou chamar de fibo.java aqui, ó. Class fibo. Eu vou criar um método estático que é o que calcula o fibo, tá? Static, que devolve um int, que é o fibo, o enésimo inteiro do Fibonacci da sequência de Fibonacci. Se você lembra da regra, a regra dele é mais ou menos assim, né? O Fibonacci da primeira e da segunda posição vale 1, né? A primeira posição e a segunda vale 1. Se for maior que isso, então, se o n for 1 ou o n for 2, a gente sabe que esse aqui é retorne 1, a gente sabe qual é a resposta. Caso contrário, qual que é a definição da série de Fibonacci? A gente retorna o Fibonacci do elemento anterior, não é? É o Fibonacci do anterior, lembra? Olha que essa sequência, né? O 8 é o 5, que é o Fibonacci da posição anterior, mais o 3, que é o Fibonacci de 2 anterior. Então eu faço o Fibo de n-1 mais o Fibo de n-2. Essa aqui, tá bem? Aí eu preciso de um public, static, void, main, só para imprimir, né, o enésimo fibo string args, e aqui eu vou escrever o nosso system out print ln fibo, o sexto elemento da sequência de Fibonacci, tá bem? Só um código pra gente testar e ver se esse fibo aqui ele vai compilar, se aquele JIT, aquele just in time compiler da Virtual Machine vai falar, opa, executou muito, vamos compilar. Salvei aqui, javac fibo.java, statvin
não existe, certo? Não é uma palavra-chave. Você deve ter visto enquanto eu estava digitando e quis até me avisar. Obrigado. Vamos compilar aqui. Agora eu vou executar o Java Fibo. Ele falou que é 8. Agora, se eu fizer Java menos xx, dois pontos, mais print compilation Fibo, olha lá. Opa, não foi. Por que não foi? Porque o Fibonacci de 6, se você conhecer um pouquinho da análise desse algoritmo trivial, ele está fazendo recursivo, então para chamar do 6 ele chama do 5 do 4. Para chamar do 5 ele chama do 4 e do 3. Para o do 4 ele chama do 3 do 2, né? Dá mais ou menos 2 elevado a n. 2 elevado a sexta ainda não foi um número muito grande. Ele não executou esse Fibo tantas vezes que ele falou, opa, é melhor compilar. Mas se a gente aumentar esse número um pouco, para falar, não, eu não quero o da sexta, eu quero o 30º elemento. Vai fazer algo em torno de 2 elevado a 30, que é um número já um pouquinho mais considerável, tá bem? Se eu executar aqui, ainda... Opa, agora foi, hein? Olha lá. Eu também não sei exatamente quando é esse momento. A gente pode fazer até como exercício aí, vai ser para você descobrir quando que ele está fazendo isso. Quando que ele passou a compilar. Então repare que em algum momento ele chegou e falou, opa, não, é melhor eu compilar em esse método Fibo, porque já chamaram tantas vezes, eu acho que vai compensar. Ele usa heurísticas internas para dizer se ele deve ou não deve compilar aquele código para o código nativo. Então repara como a JVM, esse aqui é uma das principais coisas que tem a Virtual Machine do Java. E assim como eu disse para vocês, ela foi a primeira linguagem que trouxe muitas dessas novidades para o mainstream, para o mercadão de linguagens de programação. Inclusive esse JIT, que já existia em outras linguagens mais de pesquisa, no meio acadêmico, foi ela que trouxe o Just in Time Compiler na versão 1.1 para uma linguagem de mercado, né? É óbvio, as linguagens modernas de hoje, lá no .NET, a plataforma desde quando nasceu, possuem essas características. O que é legal? Essa opção menos x que eu não uso, essas avançadas, se você abrir aí algum desses documentos do Java, ó, Java VM Options, você procurar, tá? Java Advanced XX Options, você vai ver que existe uma quantidade de opções avançadas, não só para você debugar como a gente fez, mas como para você setupar e falar, olha, eu quero opções agressivas de otimização da Virtual Machine. Dá até mesmo em algumas Virtual Machines para você falar, quando o método foi executado mais de 100 vezes, compile-o. Você vai ver que se você diminuir muito esse número, seu sistema fica lento, porque ele vai começar a querer compilar tudo antes de executar. Então tem um monte de opções. Para quem é muito especialista de arquitetura Java, começa a conhecer porque sabe que num sistema muito grande distribuído, essas opções, especial de garbage collector, de performance, de compilação, a gente vai aprender alguma dessas coisas, elas são muito utilizadas, tá bem? Quando você tem um sistema muito crítico. No dia a dia de uma aplicação mediana, um sistema web, mesmo aqui como no Alura, normalmente não é necessário você estar mexendo em coisas tão profundas assim da Virtual Machine. Para falar mais um pouquinho aqui da importância da Virtual Machine, então são essas as características que tornaram o Java uma ferramenta tão importante. Não por ele ser orientado a objeto, que hoje em dia toda linguagem mas é por ele aguentar aqui. Eu estou rodando no Mac, você pode estar rodando no Linux ou no Windows, seus resultados têm de ser o mesmo, não é? A não ser essas opções específicas da Virtual Machine podem sim variar por sistema operacional ou por versão da sua Virtual Machine, que a gente vai falar aqui no próximo momento. Ele gerencia memória, ela tem a segurança, ela está dentro de um sandbox, então o seu programa Java, se for escrito da maneira natural, ele não consegue acessar coisas do sistema operacional que você não dê permissão. Ele tem essas otimizações que eu falei aí do JIT Compiler, né? Ele tem um compilador aí do JIT. E algumas vezes, essa compilação que eu mostrei para vocês, que às vezes ele compila, às vezes não, pode ser até gerar um código mais rápido do que a compilação tradicional do GCC do C. Por quê? Porque a compilação tradicional a gente diz que é estática. Quando você faz GCC num arquivo, ele gera o seu exe, o seu executável, e ele nunca mais muda, certo? Um executável não fica mudando na memória. Então, quando ele faz aquelas otimizações de código, pode ser que ele não tenha tomado a melhor decisão de todas. Já o JIT, ele possui coisas tão avançadas dentro dele que às vezes ele compila, e se algo não ficou tão rápido quanto ele imaginava ficar, sabe o que ele faz? Ele compila de novo usando uma outra otimização. Aquele for que ele desenrolou ali que nem a gente mostrou, não ficou tão bom. Então ele vai tentar uma outra otimização mais maluca. E aí ele cronometra, porque ele está executando aquele código, certo? A Virtual Machine executa e compila ao mesmo tempo. É um ambiente único, híbrido, tá? As pessoas vão chamar também isso de compilação híbrida. Então ele consegue tirar essa vantagem e às vezes ele pode ser mais rápido que a compilação de algumas linguagens tradicionais, para alguns casos específicos, claro. Um outro ponto importante
é que JVM, quando a gente fala Java Virtual Machine, não é um software. Java Virtual Machine, se você googlar, ela é uma especificação. Tanto que você pode procurar aqui o Java Virtual Machine Specification. É um PDF gigante, super complicado, que é um livro. Aqui está do Java 7, você pode pegar do Java 8. Ele está especificado como funciona, como cada daqueles comandinhos de bytecode devem funcionar, quais são as opções, né, de cada... Como que a string, a estrutura interna deve funcionar, de quantos bytes, etc. Então todo mundo que quer ser uma virtual machine precisa seguir essa especificação. Inclusive quem? Algo que você tem provavelmente instalado no seu computador. A Oracle Java Virtual Machine. E sabe o que é legal? Assim como esse slide mostrou, existem outras, tá bem? Não existe só a da Oracle, existe da IBM e pode existir a sua, a da Azul e de várias outras empresas. De qualquer maneira, o resultado da sua aplicação tem que ser o mesmo, porque elas têm que seguir aquela especificação. Se eu fiz System Out Println Olá, tem de sair Olá. Mas o legal é que numa empresa grande, isso pode ser que no Olá apareça mais rápido, gaste menos memória, funcione melhor em várias threads. E a Oracle chegue para sua empresa e fala, olha, banco grande que você trabalha, a minha Java Virtual Machine gasta um pouco menos de memória para algumas coisas e sabe trabalhar melhor com performance nesse caso. Troca a sua pela minha, que custa 1 bilhão, ou eu vou dar de graça porque você já é nosso cliente, que ela vai ser mais rápida. E sabe o que é legal? Se você trocar, sendo mais rápido ou não, você tem a garantia de que seu código vai funcionar exatamente igual. Porque aquilo é uma especificação, tem que funcionar. Se ela é JVM, ela recebeu um selo da Oracle, falando que, não, ela respeita tudo o que eu falei. Tá certo? Então essa é uma vantagem muito grande que as empresas utilizaram para falar, por que eu vou adotar a JVM? Por causa disso que a gente chama de vendor lock-in. Vendor lock-in é aquilo que, não, eu preciso usar o Windows da Microsoft, não posso trocar para o Linux porque não vai funcionar. Não, o Java, você pode não só trocar o sistema operacional, como você pode trocar, imagina se um dia a Sun falisse. E foi o que aconteceu, né? A Sun foi comprada. Quem é que vai cuidar disso? Fique tranquilo, você vai ter uma outra opção, a da Oracle ou da IBM, aí você substitui esse software, a sua aplicação vai continuar funcionando. Então para empresa grande, banco e governo que quer independência de vendedor, não quer ficar amarrado a vida inteira para uma empresa, isso de ser uma especificação, isso é, ser um PDF, de ser uma organização que organiza e define o que é isso, é muito interessante para essas empresas, porque isso garante a elas uma certa segurança ao futuro, ainda mais para você fazer softwares tão grandes. Um último detalhe da JVM que eu queria mostrar, então, a ideia aqui é da plataforma, são os detalhes ricos que realmente chamam a atenção para o Java, é a plataforma, a máquina virtual, que a gente viu alguns detalhes aqui, que a gente vai conhecer alguns outros durante o curso, as bibliotecas, que tem muitas, e eu queria dar um último detalhe, as várias linguagens. Já que a gente tem esse tal do bytecode e a gente viu que a JVM entende esse bytecode, pouco importa se quem gerou esse bytecode veio de um código Ruby, de um código Scala, de um código Python, de um código de Clojure ou de qualquer outra linguagem. O mesmo do Android. O Android é um caso um pouco diferente, não vou entrar nos detalhes. E eu deixei instalado, tá vendo o Ruby, que é uma dessas linguagens famosas e populares? Existe uma implementação do Ruby que se chama JRuby, que é rodada na Virtual Machine Java. Então isso é muito legal, porque se você compilar o seu código Ruby, eu até deixei aqui, ó, um código, posso até escrever, não sou bom de Ruby, um teste.rb, eu vou fazer aqui putz, olá mundo, né? Então pegar esse código, eu instalei esse JRuby, você pode instalar na sua máquina, tá bem? Ele vem aí com JRuby-C, eu faço JRuby sem teste.rb. Ele demora um pouco mais, né, que o compilador tradicional, porque ele é muito mais complicado. Ele tem outra linguagem, ele passa por 2 momentos. E eu posso chamar o JRuby aqui nesse nosso teste. Ou seria teste.class. Tá bem? Mostrou lá. Esse teste.class ele jogou em cima daquele que a gente tinha. Então eu utilizei esse JRuby, se você for ver lá o script dele, ele tá chamando a Java Virtual Machine e chamando a implementação de Ruby dele. Existem outras linguagens que vão fazer isso de uma forma mais seca ainda. Ela vai fazer como esse desenho que eu fiz aqui para vocês. Ela vai pegar a sua linguagem e traduzir diretamente para bytecode Java. .class do bytecode Java mesmo. É importante vocês enxergarem essas grandes vantagens que a JVM, esses truques que ele tem por trás, que estão acontecendo o tempo todo e que a gente não vê. Que são por esses motivos que você provavelmente aprendeu Java e está trabalhando com Java até hoje, ou quer trabalhar com o Java, tá ok?